O dinheiro que você não está ganhando hoje é por causa do conhecimento que você não tem. Agora eu preciso te explicar o seguinte, qual que é a principal diferença? O AutoCAD, ele é uma ferramenta que não cria projeto, ele só desenha. Então, por exemplo, se eu fosse traçar uma rede de drenagem dessa daqui no AutoCAD, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui e desenhar essa rede, certo? Teria que pegar uma linhazinha, traçar essa linha, certo? Até o meu ponto, depois colocar aqui a minha caixa. Não seria mais ou menos por esse caminho? Pois é, o AutoCAD seria isso. Já no Civil 3D não, eu crio o projeto de verdade. Então no AutoCAD eu tô limitado só a desenho. E aqui você vai começando a matar a charada por que você talvez não está ganhando o dinheiro que você achava que merece ganhar. Vai começar a cair a sua ficha. Se você está usando só o AutoCAD, significa que você está perdendo 50% do seu potencial. No mínimo 50% do seu potencial. Porque você só está desenhando linhas ali. E você vai ver ali a diferença entre o Civil 3D, o potencial que ele tem. O Civil 3D, ele cria o projeto, ou seja, a gente realmente cria o projeto aqui dentro, em 3D, aquilo que eu mostrei para vocês. Eu extraio as informações e eu extraio relatórios. O que é isso? O que é extrair essas informações? Está vendo essa estaca aqui, 9 mais 0? É uma informação que foi extraída do Civil 3D, automática. Aqui no PV29, profundidade 163, essas cotas, né? É uma informação que foi extraída, certo? A informação que foi extraída. Eu posso remover essa informação aqui, que eu não preciso criar ela de novo, porque ela já está grudada aqui nesse posto de visita. Basta eu fazer o quê? Basta eu adicionar essa informação de novo, que ela já está aqui, ó. Depois basta eu trocar ela de posição aqui, para ela poder ficar mais organizada. Então, o tempo que você gastaria calculando essa profundidade, renomeando, escrevendo texto aqui, no Civil 3D eu faço com um clique. 2 cliques, no máximo. Perfeito? Então, eu extraio informações. Eu extraio também relatórios. Vou citar um exemplo. Aqui tem as nossas cotas, né? Os nossos postos de visitas, com as coordenadas, com as cotas, as profundidades. Isso daqui saiu automático também de dentro do meu projeto. Eu não precisei criar, ele já sai automaticamente de dentro do meu projeto. Com alguns cliques eu venho aqui em adicionar tabela, seleciono qual tabela que eu quero adicionar e ele automaticamente já gera aqui para mim a tabela de toda a minha rede. Já está ali gerada a tabela de toda a minha rede, com todas as bocas de lobo, todas as profundidades, padronizado, bonitinho. Todos os postos de visita. Ou seja, todas as informações já estão ali extraídas de forma automática de dentro do Civil 3D. Eu consigo também fazer o que mais? Exportar esses relatórios. Eu consigo pegar esses relatórios e levar para fora do Civil 3D. Levar para o Excel, levar para um HTML, levar para uma outra ferramenta que eu use, né, para fazer alguma edição ou algo do tipo. Beleza? Então isso é importante você saber. O Civil 3D ele cria o projeto, extrai informações e extrai relatórios. E qual que é o maior benefício de você utilizar o Civil 3D? Primeiro, automatização de tarefas ou automação de tarefas, né? No caso, eu acho que o correto é automatização mesmo. Então, a tarefa de gerar o relatório. Vamos supor que seu chefe ou seu cliente fala assim, eu quero uma tabela de coordenadas, cotas, declividades, profundidades do seu projeto de drenagem. Aí imagina você lá no Excel, mexendo no Excel, detalhe por detalhe, informação por informação. Olha que trabalho que não ia dar. Aí você mexeu lá no Civil 3D, aí esqueceu de mexer lá no Excel, aí mandou pro seu cliente, aí ficou errado, deu diferença, tem que voltar. Aí o seu chefe te dá um esporro. Então, automatização de tarefas. Outro ponto importante, projetos 10 vezes mais rápido, ou até mais, né? Eu tenho alunos que falam que, Rafael, eu tenho até vergonha de falar às vezes, que as pessoas não acreditam, tanto que eu consigo projetar mais rápido do que se eu estivesse projetando no AutoCAD. Eu já medi, chega a ser 20 vezes mais rápido. Tem história de alunos nossos aqui no YouTube que você pode assistir, que você vai encontrar essas informações que eu estou te falando. E ele aplica a metodologia BIM. O que é a metodologia BIM? Significa modelagem da informação da construção, que hoje é uma metodologia exigida. Eu fiz uma live com uma aluna minha, que é a Débora. A Débora saiu do zero, né, entrou no treinamento, ela era estagiária, foi contratada, aí ela fez a prova de certificação no Civil 3D, passou de primeira na certificação no Civil 3D, se tornou uma profissional certificada no Civil 3D, foi contratada por uma multinacional.
hoje trabalha em home office, né? Trabalha em casa, está muito bem no mercado, uma recém-formada, ou seja, ainda engatinhando no mercado, digamos assim, começando a carreira, mas muito bem colocada. E, nas palavras dela, né, que ela se sente totalmente segura para enfrentar qualquer tarefa, qualquer desafio. E uma das coisas que eu perguntei para ela se lá na empresa dela já era exigida a metodologia BIM, né? E sim, foi o que ela falou. Todos os dias eles trabalham com o Civil 3D aplicando a metodologia BIM. Porque é uma exigência do mercado, uma exigência do cliente, uma exigência de todas as empresas, digamos assim, né? Ah, Rafael, eu ainda só uso a ferramenta, só uso CAD, meus clientes não se importam com isso, por enquanto, cara. Mas no futuro muito, muito, muito próximo, você vai se deparar com situações onde o cliente vai falar assim, não aceito projeto mais em AutoCAD. Tem que ser no mínimo em Civil 3D, aplicando a metodologia BIM. Então o Civil 3D ele tem essa vantagem. Além de desenvolver o projeto mais rápido, ele aplica essa metodologia que é uma exigência de mercado. É uma exigência de mercado. Extração de relatórios, tabelas, quantitativos de forma totalmente automática. Então é aquilo que eu mostrei para vocês. Uma revisão de projeto infinitamente mais rápida. Por exemplo, eu vou precisar, a velocidade não passou. Eu preciso aprofundar mais um pouquinho esse trecho de rede. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, vou aprofundar esse trechinho de rede. Quando eu aprofundar aqui, ele já trocou essas informações aqui embaixo para mim e já trocou também lá na planta. Já trocou aqui na planta também. E já trocou no perfil longitudinal e já trocou na tabela. Então é só vir aqui nas minhas pranchas e gerar a prancha novamente. Eu não vou precisar fazer todo um redesenho, né? Toda uma formatação novamente, plotar tudo de novo. Não vou precisar fazer isso. Então as revisões dentro do Civil 3D são infinitamente mais rápidas. E a visão do projeto em 3D, eu mostrei uma prévia para vocês, mas eu consigo visualizar, vamos colocar aqui, por exemplo, dá para eu colocar em 2 telas? Dá para eu colocar em 3 telas, né? Vamos colocar em 3 telas aqui, que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu quisesse, né, ir criando o meu projeto e deixando aqui uma visualização em 3D. Então eu posso fazer isso. Então eu consigo ir visualizando tanto a ferramenta em 2D, eu consigo ir modelando o meu projeto, extraindo as informações, e consigo também ir visualizando o meu resultado, né, o resultado desse projeto em 3 dimensões, ou seja, eu consigo verificar aqui toda essa modelagem, né, em 3D, eu consigo ir validando essa modelagem aqui em 3D. Então ele vai me mostrando ali um raio-x, né, do meu projeto. Ó. Vai me mostrando um raio-x do meu projeto. Eu poderia colocar aqui em outra visão, por exemplo, poderia colocar uma visão de preenchido ali, né? Um shade. Vamos ver como é que vai ficar. E ele vai preencher ali tudo para mim. E aí eu vou conseguindo, né, modelar o meu projeto e ao mesmo tempo, o que eu vou fazendo? Eu vou conferindo. Eu consigo ir visualizando. Entendeu? Eu consigo ir visualizando. Eu consigo colocar aqui também uma visualização mais, digamos assim, como se fosse um raio-x ali, né? Um raio-x ali da minha visão, certo? E eu consigo ir vendo como é que está a situação do meu projeto. Ó. Como é que estão as profundidades, como é que estão as cotas, as declividades. E no AutoCAD, o que eu faço? Eu teria que ir só desenhando isso no escuro, olhando somente para números, sem entender o comportamento do meu projeto. Sem entender como que o projeto estava modelado. Entende? Então, aqui dentro do Civil 3D, um dos benefícios dele é ter essa visão em 3D. O dinheiro que você não está ganhando hoje é por causa do conhecimento que você não tem.